A intenção é passar coisas boas, é passar boas notícias, é dizer que tem muita coisa boa acontecendo para paciente que tem, por exemplo, problemas de mama. Ou seja, a tecnologia e a ciência evoluíram muito e o que nós precisamos é criar acesso. O acesso a essa tecnologia, o acesso ao médico especialista, o fluxo que tenha uma logística, que tenha resolutividade, isso tudo caminha para bons resultados. Isso nós temos visto mundialmente e não tem por que não acreditar que isso possa acontecer no nosso estado e no nosso Brasil. Hoje nós conseguimos diagnosticar muitas doenças de mama, sendo a grande maioria doenças benignas, mas que nem por isso deixam de necessitar tratamento, ok? O fato de serem doenças benignas também merece atenção. Existe toda uma política voltada para a detecção precoce do câncer de mama. E nesse momento se detecta também patologias benignas. Nós precisamos realmente levar em consideração esse montante, que não é pequeno, entre nódulos benignos, entre mastites, algumas mastites que são mais complicadas de tratar. Temos que prever também que outras patologias, sem ser o câncer de mama, necessitam de atenção. Em relação ao câncer de mama, que ainda o método ideal, o standard para qualquer país do mundo é a mamografia, ainda há uma polêmica sobre quando a mamografia deve ser iniciada, e nós propomos, como Sociedade Brasileira de Mastologia, o início a partir dos 40 anos, e anualmente para essas mulheres. Essas mulheres, elas têm uma chance muito grande, submetendo a mamografia, de perceber lesões tão pequenas que apenas em 4 anos elas seriam palpáveis. Mas nem por isso também a gente tem que subestimar o papel do autoexame. O autoexame pode ajudar muito, principalmente, como nós sabemos que temos na região da Amazônia toda e do Amazonas, do estado do Amazonas, grandes dificuldades pela geografia. Então, o autoexame não deixou de ser um exame importante. E na presença de uma alteração mamária, a mulher vai procurar também assistência. E nesse momento se pode oferecer algumas tecnologias que evitam as mutilações e ao mesmo tempo uma chance maior de cura. Se nós conseguíssemos dar diagnóstico precoce, a chance de cura seria ainda mais alta. E o que seria precoce? São as lesões não palpáveis, as lesões que eu só vejo, mas não palpo. Ok? Então, a intenção é implementar de fato a mamografia como um exame estándar, um exame que chegue à maior parte dos brasileiros, onde isso não for realidade ou ainda não for realidade, que se volte a falar do autoexame, ou essas pessoas que ainda não têm o acesso vão ficar sem nenhum tipo de referência para quando procurar um mastologista ou um ginecologista ou alguém que possa ajudar. Então, vamos tentar focar naquilo que dá acesso ao paciente. Se o paciente tiver acesso, nós vamos começar a mudar a história do câncer de mama no Brasil, certamente. Quanto menor a lesão, mais chance eu tenho de fazer cirurgias não mutiladoras. Quanto menor a lesão, eu tenho mais chance de não fazer quimioterapia e até mesmo a radioterapia. Ok? Então, as pacientes que têm acesso a diagnóstico precoce, elas têm um privilégio de receber menos tratamentos. As doenças de mama, elas geram mais sinais do que exatamente sintomas. Os sintomas, por exemplo, classicamente as mastites têm. O paciente tem febre, tem vermelhidão, tem aumento de volume, tem principalmente áreas de flutuação, às vezes drena espontaneamente. Essas patologias infecciosas não têm nada a ver com câncer em princípio, certo? E podem ser tratadas clinicamente. A questão é que existem patologias infecciosas um pouco mais complexas hoje em dia e que têm também a necessidade de uma organização para que as pacientes sejam
com mais brevidade, com mais resolutividade, atendidas e tratadas. Portanto, os sintomas, vermelhidão, febre, dor e tumor, levam a pensar em mastite. A mastite mais comum continua sendo a mastite puerperal. É aquela que o bebê mesmo contamina a mãe através da sucção e ela desenvolve um processo semelhante ao que eu já falei: vermelhidão, dor, calor. O tratamento é a drenagem, quando merece, quando indicada, e a antibiótico terapia, em geral, são suficientes para o tratamento. Essa mastite tende a não recidivar, ou seja, acontecer de novo é muito raro, e a paciente fica realmente curada. Outras mastites, principalmente aquela relacionada ao tabaco, que é ligada ao uso do cigarro, hoje em dia nós temos visto cada vez mais raramente. Isso é o sucesso das campanhas anti-tabagismo. Por quê? Porque as mulheres, parando de fumar, elas também começaram a desenvolver menos essas mastites. Ainda acontece, mas são, claro, uma decisão que a própria paciente pode tomar, ou seja, há uma profilaxia deixando de usar o tabaco. As mastites infecciosas, elas podem ser mais complexas, principalmente quando o etiológico, o agente etiológico, ele não é uma bactéria onde esses antibióticos de uso mais corriqueiro têm ação. Então, precisamos lembrar, inclusive, da tuberculose mamária e umas primas dela, que são as micobactérias. As micobactérias respondem a antibióticos específicos e, para isso, precisam de identificação precisa. Então, nós temos que, hoje, articular uma possibilidade de, com mais rapidez, um diagnóstico precoce. Para quê? Para que essas pacientes possam mais cedo estarem prontas para voltar à atividade social, porque são mastites que recidivam, geram fístulas mamárias, fica difícil o convívio conjugal e difícil, inclusive, de trabalhar. Como são patologias crônicas, se isso demora muito, a paciente também demora muito a voltar ao convívio social normal. Então, são mastites que levam a uma necessidade de tratamento e de atenção específica. As hipertrofias mamárias ou as hipotrofias mamárias, as pitoses mamárias, elas, apesar de também não terem nenhuma inter-relação com neoplasias, com cânceres, com tumores, mas às vezes podem incomodar. Existem mamas gigantes que causam o desconforto pelo peso, principalmente nas costas, marcando os ombros, e também aquela questão do efeito estético com a repercussão no psique. Então, essas pacientes precisam também de atenção e existe tratamento, que seria o tratamento cirúrgico. Essas pacientes precisam de um acompanhamento psicológico, muitas vezes, inclusive as suas famílias. É preciso ter atenção com esse grupo, porque sabemos que o sofrimento que deriva dessas situações não é pequeno, ok? Mas isso tem tratamento também. E, claro, a articulação em relação a esse fluxograma de atendimento dessas pacientes é também prioridade. O acesso ao diagnóstico, e isso inclui a consulta, a mamografia, ultrassonografia quando necessário, e muitas vezes será necessária, a biópsia e o resultado desses exames em tempo hábil, para que essa paciente seja prestigiada tanto com tratamento de patologias benignas, se assim for indicado e ela aceitar, quanto para as patologias malignas no tempo mais precoce possível. Claro que, nesse caso, existe toda uma estrutura que precisa funcionar ainda mais rapidamente. E essas pacientes, então, vão poder ter tudo aquilo que nós falamos em princípio. Cirurgias mais conservadoras, menos indicação de mastectomias e, principalmente, se tiver indicação de mastectomias, as reconstruções, as cirurgias oncoplásticas, reparadoras e etc. Essas pacientes que têm o diagnóstico precoce e são tratadas precocemente têm uma chance muito menor de êxito letal, ou seja, de morte por câncer de mama, e com um resultado estético bem favorável.
a possibilidade dessas pacientes, por exemplo, de não receberem quimioterapia e com radioterapia mais inteligente, é maior também. Então, todo o esforço será o acesso, o resto vem em consequência.